Tudo bem? Eu espero que sim. E eu espero que vocês também estejam estudando, tá bom? Os conteúdos que a Teacher Ceysa prepara para vocês com muito carinho, tá bom? E aí, estão ansiosos pela aula de hoje? Será qual o tema da nossa aula? Tchan, 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 na telinha. Teacher, pronouns, a gente viu na aula anterior, de novo, again, de novo, porque eu falei na aula anterior que eu ia trazer hoje umas questões para a gente praticar, né? Os pronouns, né? Que são subdivididos, como eu falei na aula anterior. Vamos fazer uma review, uma little review, uma pequena revisão só para a gente ver, tá bom? Que absorveu de conhecimento. Na aula anterior, a gente falou que os pronouns, que são os pronomes, eles são subdivididos em two groups, não foi? De um lado nós temos os subjects e do outro lado nós temos os objects. Cada uma com as suas particularidades, com as suas funções dentro das sentenças. Isso não quer dizer que um seja mais ou menos importante do que os outros, tá bom? Ambos têm as suas importâncias, sim. Os pronouns subjects são I, eu, you, você, o we, nós. Tô seguindo essa coisa aqui, tá, gente? O we, nós, they, eles ou elas, né? Já estamos falando aqui das pessoas do plural. E temos o he, ele, she, ela, it, aquele pronome neutro usado para nossos animais, objetos, né? E do outro lado temos objects, pronouns, me, you, us, them, him, her, it, ok? Vamos lembrar aqui, essa primeira coluna, os subjects, eles são quem pratica a ação dentro das frases. Já os objects, eles são quem recebe. Eles é quem recebem as ações praticadas, tá bom? E também vale a pena lembrar que os pronomes subjects, eles vêm antes dos verbos. E os pronomes objects, eles vêm depois dos verbos, tá bom? Esses pronomes subjects também são equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto na nossa língua portuguesa. Já os pronomes objects são os pronomes oblíquos da nossa língua, tá bom, galerinha? Eu fiz uma revisão geral do conteúdo que foi ministrado na aula passada, tá? Porque para a absorção de conhecimentos, testes, porque agora a gente let's press, agora a gente vai praticar essas frases, né? Essas questões, eu trouxe algumas questões relacionadas aos pronouns, sejam eles subjects and objects, tá? Conforme eu falei na aula também anterior. Aqui, galerinha, nessa questão, eu peço para nós, eu falo eu e você, completar os espaços com o subjects pronouns, que são os pronomes sujeitos apropriados. Aqui eu tenho he, quem é que lembra o que significa he? Ele. You pode ser você ou pode ser tu, né? Dependendo do nosso contexto. They, que significa eles ou ela, faz parte da terceira pessoa do plural. Ou o we, equivalente a nós. Ok? Agora vamos responder essas sentenças, ok? Vamos lá. Eu vou dar uns minutos para vocês pensarem e responder junto comigo, ok? Pronto? Passaram assim alguns minutos, né, de pausa. Vamos dar continuidade, ver quem foi que acertou. Mary and Carla go to school together. Mary and Carla, eu estou falando de two peoples, duas pessoas, né? Então, nesse caso, o pronome que a gente vai substituir aqui vai ser they, elas, né? Elas. Olha só, como eu falei anteriormente, os nossos pronomes sujeito, eles vêm o quê? Antes do verbo. Onde é que tá o verbo aqui, galerinha, nessa frase?
to, que é o verbo to go, que é o verbo ir, ok? Então, esses pronomes, eles vêm, ó, antes dos verbos. Are, tracinho, Brazilian to you, né? Só pode ser o you. O pronome equivalente ao are é o you. Brazilian too? No, I'm from Portugal. Julia and Mike. Julia and Mike. Os dois equivalem a qual desses pronomes? Para quem respondeu they, ó, it's correct, está correto. Are good friends. Anthony is a student, but goes to a different school. E agora, qual o pronome aqui que a gente vai substituir o Anthony? He é o pronome equivalente a ele. Estamos falando do Anthony, alguém do sexo masculino. E se por acaso aqui fosse Antônia, Mary, Ashla, Ayla, enfim, um nome feminino. Qual era o pronome que a gente iríamos substituir? Isso, very good. Para quem respondeu, she. O pronome she que é equivalente a ela. Ok? Na frase number 5, my family and I equivale ao pronome pessoal do caso reto, we. Eu estou falando de we. Quando eu digo minha família and I, eu estou falando de nós. Ou seja, pessoal, se aqui tivesse um nome masculino, um nome feminino, com mais esse pronome pessoal aqui, I, nós iríamos fazer a substituição por we, ok? Também se fosse um pronome, por exemplo, she and I, he and I, também iríamos fazer substituição pelo esse pronome we, ok? I'm a teacher. What about you, né? Estou dizendo o quê? Eu sou uma professora. E você? I'm teacher too. Very good. E aí, acertaram? Moleza, né? Super fácil, né? Lembram-se que esses pronomes, eles vêm sempre antes dos verbos. Vamos aqui à segunda questão, que diz assim, choose the correct pronouns, né? Nós agora vamos escolher o pronome corretamente dentro dessas frases. São o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phrases. Vamos ver aqui quem vai acertar. Essa primeira diz assim, ó, This is Samuel. I go to school with he ou him? O que é que vocês acham? Vamos pensar? Him, claro que é o him. Por quê? O meu pronome aqui, him, tem que estar o quê? Depois do meu verbo. Onde é que o verbo se encontra nessa sentença? I go, né? O verbo go também, o verbo ir. Ou seja, antes do verbo vem um pronome pessoal do caso reto. Depois do verbo vem quem? Um pronome oblíquo. Então, se eu já tenho o meu pronome aqui, I, eu vou substituir por him. Porém, esse him, vale a pena ressaltar que esse him, ele está dando ênfase aqui, ó. Fazendo a substituição dessa pessoa aqui, desse Samuel. Se aqui fosse Sarah, por exemplo, seria aqui her, ok? Ele vai ficar sempre aqui, ó, no finalzinho da frase. Na letra B, are going to into town. Onde é que está o verbo? Are. Nós vamos nos situarmos pelo verbo are. Então, antes do verbo vem quem? O pronome pessoal. Então, só pode ser we, our, seria se fosse depois do verbo to be, né? Vamos para a letra C. Why are you looking at? E agora? Me ou I? Eita, eu já mostrei sem querer a resposta. Mas me. Porque, cadê o nosso verbo? Looking. Ok? Então, ó. Por que você está olhando para mim? Ok?
Aqui é o verbo olhar. Depois do verbo vem um pronome oblíquo. Muito simplista, né, pessoal? Aqui nessa letra D. Little D. Goes to the bed at 9 o'clock. Goes to the bed at 9 o'clock. E aí, onde é que está o verbo? Goes. Flexionado aqui porque ele é um verbo terminado em O, certo? E os verbos terminados em O para a terceira pessoa do singular, seja o he, she ou it, eles têm a terminação em ES. Não só o O, mas como o X, o Z, SS, SH, CH, ok? Então, aqui eu já sei que esse verbo está falando da terceira pessoa do singular. Como o verbo está aqui, o tracinho vem antes dele, só pode ser o pronome she, não é mesmo? Porque o pronome pessoal a gente já viu que vem antes do verbo. This is Tom's piano. Plays it every day. E agora, galerinha? Nós vamos usar aqui he ou him. Him, porque eu estou substituindo aqui, ó, o Tom, né? Estou dizendo que este é o piano do Tom, né? E ele toca every day, todo dia. Nessa F, little F. These are my cats. Do you like? Do you like? Then. Porque then aqui eu estou substituindo os gatinhos, fofuchinhos, lindos. Ok? E aí, acertaram? Eu acredito que sim, né? Vamos passar para a terceira questão. Mark the correct pronouns. Agora nós vamos marcar também um pronome correto. Na letra A, tracinho and sitting on the sofa. And. Agora a gente vai situar pelo verbo to be. Qual é o pronome que nós usamos para o and? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que o I, o pronome I, ele é exclusivo para o verbo to be in, né? Ele é um rapazão chique, né? Ele tem até um uso exclusivo. Esse in é de uso exclusivo do I. Aqui, are what TV? Are what TV? He, we ou it? O que é que vocês acham? O I, claro, para it eu uso o verbo to be is. Para he, is também. Terceira pessoa, né? Do singular. Are from Ingrid. Are you, claro. É a mesma situação da letra B. Na letra C, is going home. Is going home. Seria he, I ou we? Só pode ser o he, né, galerinha, né? I, eu já falei que é de uso exclusivo para o and. O we é a pessoa do plural, né? A primeira pessoa do plural. Então, para ele, o we, nós usamos are. Aqui na letra E, are playing soccer. Are playing soccer. Aí, nós vamos marcar qual que vocês acham? I, they ou he? They, claro, só pode ser o they, né? Aí nós já vimos e o he nós já sabemos que ele é de uso da terceira pessoa do singular. E para eles nós usamos o is. Na letra F, is a wonderful day today. E agora, is. Para is nós vamos marcar aqui o que? I, it ou he. He, né? He. Ou então o it, tá, galerinha? Esse X era para estar... Opa, sorry. Esse X era para estar marcado aqui, ó. It is a wonderful day today. Sorry, tá? Mas também para o he, claro que nós conjugamos com o verbo to be is, tá? Mas aqui, como nós estamos falando de um dia maravilhoso, né? Estou dizendo que aqui hoje está um dia maravilhoso. Ok? Então, para dia, objeto, animais, nós usamos o pronome it e não he, tá bom? Desconsiderem esse xzinho aqui, tá? Na letra G, are speaking English? He, we ou us?
Ai, já estava marcado, né? We, né? We are speaking English. O he jamais, né? O he é is e o as também não se conjuga aqui. E aí, entenderam? Eu espero que sim. É muito simplista, né? Vamos aqui. Olha só. Eu trouxe um texto mini, na verdade, mini texto, só para a gente começar a praticar, tá bom? As questões de interpretação textual, ok? Primeiramente, galerinha, quando vocês pegarem uma prova que tiver um texto, não se desesperem. Vai ter palavras que você não conheça? Sim, pode haver. Afinal de contas, nós não somos um dicionário humanos, né? O que é que você vai fazer? Manter-se a calma e começar a usar as estratégias, né? Aqui eu já sei de que é que se trata esse texto, porque aqui tem uma imagem que já me entrega. Aqui esse texto fala do que, galerinha? Não preciso nem ler. Mas aqui eu já estou vendo uma imagem de uma máquina de costura, né? Uma máquina de costura, ó, bem ultrapassada, bem antiga mesmo, né? Então, sewing machine, eu já sei que significa máquina de costura, né? E é exatamente isso do que se trata o texto. Vamos ler, todo mundo. Eu leio aqui e você acompanha em casa. A machine that is used for stitching clothes or other material together. The first sewing machine was invented in 1830 by Barthélemy Timoner, a tailor in France. In the United States, Waterhunt has invented a sewing machine in, qual é esse ano aqui? 1834, but did not patent it. Later in 1846, the device was improved by another American, Elias Hoover, whose business was not successful at first. Isaac M. Singer made small modifications in the machine and patented its improvements in, qual é esse ano? 1851. His business became a success. His company sold 2,500 2,564 machines in 1856 and bora, galerinha. In 1860, ok? Depois da gente fazer a leitura desse texto, aí vamos responder umas questõezinhas, tá? Ela é bem pequena. Primeiramente, eu quero saber qual o assunto tratado no texto, sewing machine. Esse texto, como eu já falei, ele está falando aqui, ó, né, dessa máquina de costura. O assunto tratado no texto é sobre exatamente uma invenção dessa máquina de costura, com data da primeira máquina e seus inventores, né? Ó, tá aqui falando, ó, a primeira máquina foi inventada em 1830 por quem? Barthélemy Timoner, ok? Eu trouxe na questão seguinte a tradução, que tem aluno que gosta muito de traduzir palavras por palavras. Gosto de traduzir o texto por completo. Então, let's go. Vai aqui. O nome do título é máquina de costura. Esse primeiro pontinho até together quer dizer a máquina usada para costurar tecido ou outro material. A primeira máquina de costura foi inventada em 1830 por Barthélemy Timoner, um alfaiate na França. Nos Estados Unidos, Walter Hunt também inventou uma máquina de costura, qual foi o ano? 1834, mas não a patenteou. Mais tarde, anos depois, né, em 1846, olha, já tem um tempinho, né? Mais de 10 anos. O dispositivo foi aprimorado por outro americano, olha que povo inteligente, né? É o Elias Hoover, cujo negócio não deu certo no início. Aí vem Isaac M. Singer, fez pequenas modificações na máquina e patenteou suas melhorias ao ano
1851. Seu negócio se tornou um sucesso. Sua empresa vendeu mais de 2.564 máquinas em 1856 e 13.000 em 1860. Gente do céu, foi uma sucessão mesmo, né? Imagina, naquela época não existia uma máquina de costura e vem um gênio e cria e deu certo, né? Eu acredito que foi uma sucessão mesmo. Aí, galerinha, eu trouxe aqui um quadro que pede pra gente completar, né? Essa tabela baseada no texto que a gente acabou de ler. Aqui já apareceu a resposta, né? Não sei por que esse engraçado já tá aqui, eu esqueci a animação, né? Quem foi o primeiro inventor, né? Quem criou o primeiro foi o Barthélemy Timoner. Quando? Foi 1830, a gente já viu. Onde? Qual foi o país? Na França, né? Bem no comecinho do texto fala, ó. In France, ok? Na França. Teve sucesso essa primeira invenção em 1830? Não, né? Infelizmente não, coitadinho, só começou a criar esta máquina, mas não deu certo. Na sequência veio o Walter Heuth. Quando foi que ele começou a criar a sua máquina? Vamos voltar um pouquinho o texto. Walter, seria esse ano? 1834? Vamos conferir? 1834. Qual foi o país? Estados Unidos da América. Teve sucesso, gente? Claro que não, né? O sucesso veio depois, com esse grande gênio, né? Depois do Walter, outra pessoa também tentou criar uma máquina, que foi o Elias Hoover, em 1846. E qual foi o país? Vamos voltar ao texto. Deixa eu voltar um pouquinho. Qual foi o país? Tchum, 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 tchum. Peraí, só um minutinho, gente. Estados Unidos, ele também era americano, ambos aqui, Walter e o Elias. Ele teve sucesso? Infelizmente não. Depois vem o grande gênio, né, o Isaac. Qual foi o ano da invenção dele? 1851. Deixa eu só voltar um pouquinho. 1851, né? Que deu super certo aí a invenção desse rapaz. E onde foi? Não diz, né, o local onde foi. E ele teve sucesso? Sim, e que sucessão, né? Vendeu bastante máquinas. Na terceira pergunta qual é esse tipo de texto. Vocês acham que é um anúncio publicitário, verbete, de enciclopédia, ou manual de instruções, ou uma máquina da internet? Um texto informativo descritivo, né, gente? Ele está falando que descrevendo, né, um texto com várias informações, né, que essa informação é exatamente sobre essa linda máquina. Qual frase descreve a função da máquina de costura? Dá uma olhada aí nas alternativas. I, A, B, C, D, E. Já digo a vocês. Little B, it's used for sewing clothes, né? Pra que serve, gente? Máquina de costura. Só pode ser para costurar roupa, né? Leia as frases a seguir. The electric iron was invented by Henry W. né? W. Sailing. It is important to parent your invention has business become a success. Escolha a alternativa correta. Lá vem as perguntinhas. Na letra A diz assim: todas as frases referem-se a eventos passados? Analisem aqui. A letra A, sim, né? Nós temos aqui o verbo to be, was. E na terceira também, become. Mas aqui, ó, essa frase aqui, ela está toda no presente. Então, a letra A a gente já sabe que é falsa. Vamos passar para a letra B. Letra B, todas as frases referem-se a eventos no presente? E a gente já viu que é falsa também, né? A gente já sabe que é falso porque a gente está vendo aqui, ó, o verbo to be was no passado e become também. Na letra C, apenas a frase 2 refere-se a eventos no passado? A frase 2? Cadê a frase 2 aqui? It's important to parent your invention. Nunca nesta vida, né? Letra D.
Apenas as frases 1 e 2 referem-se a eventos no presente. 1 e 2 refere-se aos eventos no presente. A 2 até sim, mas a primeira a gente já viu que não, né? Só pode ser então a letra E, que eu já marquei aqui sem perceber, né? Apenas as frases 1 e 3, elas referem-se a eventos no passado, né? A 1, que tem aqui o meu verbo to be was, flexionado no passado, e o become, também está voltado para o passado. Então, a única alternativa correta aqui na quinta questão é a letra E. Ok? Pessoal, por hoje nossa aula termina, tá? Termina por aqui. Nos encontraremos na próxima aula com novos conteúdos, tá bom? Estudem esses pronomes, tá bom? Parece uma coisa bem bestinha, mas tem muitos alunos que escorregam na banana na hora de uma prova, sabia? Então, estudar nunca é demais, tá bom? Vale a pena relembrar. Kiss, bye bye, see you later. Até a próxima aula, tá?